Fala pessoal, professor Lucas Dias da área. Estamos começando aqui a nossa primeira aula sobre o nosso novo caderno de lógica com questões. São 70 questões de raciocínio lógico da banca Instituto AOCP, tá? Dentro do assunto somente de lógica, onde a gente vai fazer algumas aulas para que a gente possa trabalhar todas essas questões, tá certo? Então aqui nós estamos na nossa primeira aula desse novo caderno, tá? Passaremos também por outros assuntos, mas vamos trabalhar esse caderno agora da lógica, certo? A parte teórica você deve ter visto, porque muita coisa a gente vai só realmente trabalhar a questão, porém, eu quero dar algumas pinceladas na parte teórica, né, pequeno esqueminha, só para realmente direcionar melhor, para que a gente faça um trabalho de forma ainda mais completo, tá certo? Então, vamos lá. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar as 10 primeiras questões, certo? E aí, nesse primeiro momento, a gente acaba passando, primeiramente, pelo tópico inicial da lógica, que é o conceito de proposição lógica, tá certo? Então, o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar agora de forma rápida um esqueminha teórico, né, recordando os principais tópicos iniciais e logo depois a gente entra, né, para nossas questões e vamos trabalhando aí uma a uma. Acredito que as 5 ou 6 primeiras questões venham a ser sobre esse tópico, tá certo? Eu vou fazer um esqueminha aqui então no quadro para a gente. Você vai colocar o seguinte, só para ficar mais direcionado. Vamos recordar aqui, né, o conceito de proposição lógica, certo? E que é o seguinte, é aquele conceito que você leva até o final do curso da lógica, tá certo? Então, qual é o conceito e como que eu olho para uma frase, para uma sentença, e eu digo que se trata de fato de uma proposição lógica. Você vai colocar assim, ó, coloque assim, ó, é uma sentença declarativa que pode, no caso, ser classificada em verdadeira ou falsa, tá certo? Nunca ambos. Então, assim, quando a gente fala no conceito de proposição lógica, nós vamos ter uma sentença declarativa que pode ser classificada em verdadeiro ou falso, nunca ambos. Vamos pegar um exemplo simples, tá? E depois a gente já finaliza e vai para as nossas questões. Se eu pegar o seguinte, Paula é rica. Se eu digo essa frase aí, Paula é rica, você pode não saber quem é Paula. Mas veja, essa frase, ela possui sentido completo. Ou seja, quando eu digo que Paula é rica, você entende essa mensagem. Você entendeu a frase, tipo, beleza, Paula é rica, eu entendi. Você percebe que essa frase, ela possui verbo, certo? Veja, lembre-se sempre, a partir do momento que você tem em mãos uma frase que não possui verbo, certo? Automaticamente ela não será uma proposição, tá? Porque toda proposição possui verbo. Isso na lógica, tá certo? Então, veja que essa nossa frase, ela possui verbo e ela pode também ser julgada em verdadeira ou falsa, né? No caso assim, se Paula realmente for rica, a frase é verdadeira. Caso contrário, a frase é falsa, certo? Bom, então, toda vez que você tiver uma sentença em mãos e ela tiver sentido completo, verbo, e ela poder ser julgada em verdadeiro ou falso, automaticamente você vai ter uma proposição lógica.
E um outro detalhe que é muito importante que você saiba é quando é que você não tem uma proposição. Então você pode colocar não são proposições. Né? No caso, nós temos 5 situações que você precisa saber. Primeiro, você tem as frases interrogativas, certo? Então, toda vez que você tiver uma frase interrogativa, não será proposição. Você tem as frases exclamativas também. Você tem as frases imperativas, que são aquelas que passam a ideia de ordem. Você tem o que chamamos de sentenças abertas. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque você, né, tem que passar pela parte teórica. E nós temos o último caso, que é o que menos acontece, chamado de paradoxos. Certo? Beleza. Bom, sendo assim, feito esse esqueminha, vamos entrar de fato agora nas nossas questões, seguindo aí o nosso caderno, tá certo? Projetando aqui a nossa primeira questão, e a banca vai falar o seguinte: considere as seguintes sentenças. Ela fornece para a gente um total de 5 sentenças, já já a gente vai fazer a leitura, e ela pergunta assim: quantas dessas sentenças são proposições? Então vamos lá. Primeira, se eu me dedicar no trabalho, então serei promovido. Né? No caso aqui, de fato, nós temos uma proposição lógica, e para sermos mais completos, nós temos aqui uma proposição, vamos colocar assim, ó, proposição composta, né? Então, a partir do momento que eu vi ali uma condicional, que na verdade é o se e então, veja que aqui no caso tem uma outra informação, né, diferente, que é o seguinte: a banca ela acabou utilizando um sinônimo do condicional, que é o se e então. Veja que ela deixa somente a vírgula aqui, ó. Ela oculta a palavrinha então, e não tem problema nenhum. Pode acontecer, ela pode fazer isso à vontade, tá certo? Então, no primeiro caso, nós temos sim uma proposição, certo? E ela é composta, nós temos aqui, ó, uma proposição simples, que é a nossa primeira parte, e aqui nós temos outra proposição simples, certo? Bom, primeiro item, verdadeiro. Segundo item, registre sua presença. Se você analisar, está sendo dado aqui uma ordem. Ou seja, no segundo momento, nós temos uma frase imperativa, né? E se eu tenho uma frase imperativa, então não vai ser uma proposição, certo? Então está bem claro ali, ó, registre sua presença. De fato, está sendo dada uma ordem. Depois, existe político honesto no Brasil. Veja, é uma sentença que possui verbo, tá? É uma sentença que tem sentido completo e ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa, né? Se de fato nós tivermos políticos honestos no Brasil, a frase vai ser verdadeira. Caso contrário, vai ser falsa. Então, o terceiro item se trata de uma proposição. Quarto item, eu não preciso nem fazer a leitura. Se você olhar no final da frase aqui, ó, estamos diante de uma frase interrogativa. E você sabe que frases interrogativas não são proposições. Então, esse item aqui, ele é falso. E o último item, a banca coloca: a prefeitura atenderá ao público todos os dias, exceto aos domingos. Né? Veja, é uma frase que possui verbo, ela tem sentido completo e ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Se de fato a prefeitura atender ao público todos os dias, a frase é verdadeira.
Caso contrário, ela será falsa. Então, o último caso aqui, nós temos também uma proposição. Sendo assim, das 5 afirmações, 3 delas são proposições lógicas, ficamos com a letra C. Nessa parte da matéria, eu sempre sugiro o seguinte, é mais fácil, muitas das vezes, você eliminar o que não é proposição. É muito mais fácil, tá certo? É uma dica e que, fazendo questões, você vai vendo isso. Vamos para a questão de número 2. Vamos lá. A questão vai falar assim, ó. Em questões de raciocínio lógico, são utilizadas proposições que são frases que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não como ambas, certo? Assim, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então, no caso, nós temos 4 alternativas e uma delas vai ser uma proposição. Veja a letra A. Redija um texto. Na letra A, nós temos aqui uma ordem. Está sendo dada uma ordem, ou seja, temos uma frase imperativa. Sendo assim, não se trata de uma proposição, certo? Letra B. A soma das idades de 2 pessoas. Veja que essa frase ela não tem verbo. A partir do momento que eu estou diante de uma frase que não possui verbo, automaticamente ela não será uma proposição. Então, letra B, falso. Vou pular a letra C, porque quando eu olho a letra D, automaticamente no final aqui, ó, eu já percebo que estamos diante de uma frase interrogativa, ou seja, não se trata de uma proposição. Falso. Sobramos com a letra C, que vai ser o nosso item correto, que diz: Neymar Júnior fez 10 gols para o time do Barcelona. Veja que é uma frase que tem verbo, ela tem sentido completo e ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Se de fato o Neymar fez 10 gols, né, para o time do Barcelona, então a nossa sentença é verdadeira. Caso contrário, ela ficará falsa. Tá certo? Muito bem, fizemos a questão de número 2, vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte: em questões de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças que são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e por um predicado. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença. Entre os vários tipos de sentenças, existe a imperativa, que você já sabe, quando há uma mensagem de ordem. Aí o problema vai perguntar o seguinte: considere essa informação, assinale a alternativa que apresenta uma sentença imperativa. Você vai vendo as alternativas, né? O dia está lindo, que é uma frase exclamativa, né? Por exemplo, irá chover no próximo domingo, é uma frase interrogativa, normal. É bem simples. Mas quando você olha a letra D, olha só, resolva sua prova com atenção. Veja que na letra D de dado, né, claramente está sendo dado aqui uma ordem. Então, a nossa imperativa se encontra na letra D. Tá certo? Então, é uma questão meio que tem muita gente que acha, é uma questão que deveria ser da língua portuguesa, por exemplo, né? Enfim, acontece. Vamos para a questão de número 4. A questão vai falar assim, ó: dentre as alternativas a seguir são proposições lógicas, exceto, ou seja, uma delas não vai ser uma proposição. E a banca foi boazinha para quem fez essa questão na prova, porque quando você olha, a letra A, já de antemão, já nos informa que nós temos uma frase exclamativa, certo? Logo, já é justamente o nosso item correto, que é a frase que não vai ser uma proposição. Os outros casos, todos serão. E aí eu quero chamar a atenção para a letra C. Olha, 5 vezes 2 igual a 10. Aqui, você que fez a teoria sabe que nós temos o hábito de chamar de
sentença fechada. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando você tiver em mãos uma sentença fechada, você terá em mãos uma proposição lógica. E aí tem aluno que olha, por exemplo, para essa expressão matemática e fala assim, ué, professor, não tem que ter verbo? Sim, e ela tem o verbo. Se você escreve essa expressão, essa sentença matemática, você tem o seguinte, 5, veja, 5 vezes 2, olha só, é igual a 10, certo? Ou seja, o verbo fica escondido, mas ele existe. Então, se você observar bem, é uma expressão que tem sentido completo, porque você entendeu, 5 vezes 2 igual a 10, ela possui verbo e ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa, tá certo? Se 5 vezes 2 for de fato igual a 10, verdadeiro. Caso contrário, falso. Mas nós sabemos que o seu valor lógico vai ser verdadeiro, porque de fato 5 vezes 2 é igual a 10. Tá certo? Muito bem, vamos para a questão de número 5, que tem alguns itens semelhantes. É uma questão que você tem que tomar um certo cuidado, que eu acho que ela poderia ser melhor formulada, ao meu ver. Mas, vamos lá. Em relação às noções de lógica, as assertivas a seguir representam proposições, tá? Analise-as e assinale a alternativa correta. Os que apontam os itens corretos, né? Por exemplo, o primeiro item, 7 é maior do que 3. É verdadeiro. Ó, 7 é maior do que 3, que é semelhante à questão de número 4, a letra C que nós discutimos, tá certo? Então, o primeiro item se trata de uma proposição. Segundo item, 3 divide 13. Também. Veja que ela pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Se de fato 3 dividir, né, o 13, verdadeiro. Caso contrário, falso. Então, o segundo item podemos considerar como sendo uma proposição. Já o terceiro item, você que fez a teoria, sabe que esse tipo de expressão nós vamos chamar de sentença aberta. Eu tenho ali, ó, por exemplo, 2x menos 7 igual a 15. Eu não conheço o valor de x. Não conheço. Logo, como que eu vou dizer que 2 que multiplica esse valor menos 7 vai ser igual a 15? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Como eu não conheço x, eu tenho uma sentença aberta e sabemos que sentenças abertas não são proposições lógicas. Não vou entrar no mérito, aprofundar aqui na sentença aberta. Caso tenha ficado alguma dúvida, volte na teoria. 4. Nós temos 7 menos raiz de 7 pertence aos inteiros. Aí, claro que de antemão você já percebe que se trata de uma expressão interrogativa. Logo, não se trata de uma proposição, certo? O item 5, toma cuidado. Veja, 22 mais 3. 22 mais 3 o quê? Muita gente considera como sendo sentença fechada. E, nesse caso, não vai ser uma proposição. Mas por quê? Porque 22 mais 3, eu vou até colocar aqui, ó, não pode ser julgada em verdadeiro ou falso, certo? Estamos diante de uma sentença incompleta, certo? Ou seja, a banca não colocou igual a algum valor para a gente poder realmente fazer uma análise. Então, ficou em aberto, ficou uma coisa, né, incompleta. Então, por conta disso, né, pelo simples fato de não poder ser julgada em verdadeira ou falsa, não será uma proposição lógica. Sendo assim, somente os dois primeiros itens, ficaremos então com a letra C. Tá certo? Cuidado com esse tipo de questão, porque realmente leva a uma confusão. Fizemos a questão 5,
Vamos para a questão de número 6. Ó, a partir da questão de número 6 agora, nós não vamos ter aí mais essa questão de proposição, né? Para a gente poder falar se é ou não. Agora a gente já entra para a parte, né? Vai caminhando com o conteúdo e vamos falar aqui de operadores lógicos, onde você precisa ter domínio do conectivo lógico. Eu poderia, né? A gente pode fazer até um pequeno esqueminha, se você quiser aqui, ó, por exemplo, vamos colocar assim, ó, conectivos, coloque assim, ó, conectivos lógicos, né? E aí, você pode, eu vou colocar aqui, eu vou inserir até a negação, tá? Quando você tem o tiozinho ou esse símbolo aqui que é chamado de cantoneira, né? Aqui nós temos a negação. São símbolos para representar a negação de uma proposição simples, tá certo? Bom, então tá aqui, negação, nós temos, vamos falar o seguinte, conjunção. Quando a gente fala da conjunção, estamos falando do E, certo? E o seu símbolo é esse triângulozinho. Nós temos a disjunção, que pode ser chamada também de disjunção inclusiva. Nesse caso, estamos falando do ou, e o seu símbolo é um Vzinho. Nós temos a disjunção exclusiva. Quando a gente fala da disjunção exclusiva, estamos falando do ou, que é aquela sentença que tem o ou no início da frase e no meio, e o seu símbolo aqui no caso é o Vzinho com o traço embaixo. Nós temos o condicional. Nesse caso, estamos falando do se e então. E aí nós sabemos que o seu símbolo é a setinha com um único sentido. E nós temos o bicondicional, que no caso, o seu símbolo, né, aqui no caso antes, estamos falando do se e somente se, e o seu símbolo é a setinha com duplo sentido, tá certo? Então, sabendo disso, olha essa questão que a banca elaborou. Em lógica, a tabela verdade tem os 5 símbolos seguintes: o tiozinho, que você sabe que é negação, o triângulozinho, o Vzinho, a setinha com um sentido e a setinha com duplo sentido. Então, a operação lógica de cada símbolo é, respectivamente, bom, o primeiro símbolo é o tiozinho, a negação. Então, nós temos na letra B e nós temos na letra D. As demais alternativas a gente já descarta. Negação. O segundo símbolo é o triângulozinho, que é a conjunção. Ou seja, olha a letra D, conjunção. A letra B colocou como sendo disjunção. Então, aqui já ficou errado. Então, já sobramos com a letra D, que vai ser a nossa alternativa. Mas vamos ver se bate tudo. Olha, o Vzinho, que no caso é a disjunção. Nós temos a setinha com um único sentido, que com certeza vai ser o condicional. E a setinha com duplo sentido, para frente e para trás, que vai ser o bicondicional de fato. Tá certo? Então, é muito importante que você conheça os conectivos lógicos, nomenclatura, simbologia e assim por diante. Tá certo? Maravilha. Fizemos, então, a questão de número 6. Vamos para a questão de número 7. A questão vai ser o seguinte. Vamos lá. Em raciocínio lógico, dadas duas proposições P e Q, certo? Forma-se uma proposição composta de P com Q, acrescentando o conectivo E, que é a conjunção. Então, a banca está usando ela, entre as duas, representadas por P e Q. Então, nós temos isso aqui, ó, P e Q. Beleza. Denominada conjunção das proposições P e Q. Considere as
proposições P e Q. Nós temos que P, 3 é maior que 1, e nós temos que Q, 2 é diferente de 3. Por exemplo, pelas alternativas, eu já estou vendo que a banca transformou para a linguagem matemática. Então, aqui, ó, a sentença P, 3 é maior do que 1, é isso aqui, ó, 3 é maior do que 1. E a sentença Q, 2 é diferente de 3, ó, 2 é diferente de 3, tá certo? Aí o problema pergunta, nesse caso, utilizando uma simbologia matemática e o enunciado exposto, a conjunção P e Q pode ser descrita como, ó, o P, 3 é maior do que 1, então 3 maior que 1, aí nós temos aqui, ó, E, certo? A outra, 2 é diferente do que 3, ficou dessa forma. Aqui, ó, 3 é maior do que 1 é o P, o E, 2 diferente de 3 é o Q. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra D. Fechou? Maravilha. Então, cuidado com isso. Ó. De certa forma, né, quando a gente fez isso aqui, são simbologias matemáticas lá da matemática básica. Então, tem alguns detalhes da matemática básica que são fundamentais, que você sempre se lembre. Tá certo? Vamos aqui para a questão de número 8. A questão vai falar assim: considere as proposições. Nós temos a proposição P que fala está calor e nós temos a proposição Q que fala já é de manhã. Certo? Beleza. Assinale a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição: se P, então não Q. Eu vou até colocar aqui, ó, se P, então não Q. Então, nós vamos pegar cada sentença e nós vamos substituir. Qual que é a sentença P? Está calor. Só que veja que nós temos o condicional sendo aplicado, que é o se e então. Então, vai ficar assim, a gente pode colocar se está calor, veja, se está calor, então... Aí agora, ó, estamos negando a sentença que. Aí então vai ficar assim, ó, então, tá vendo que a sentença que é já é de manhã. Como nós estamos negando, como que você nega mesmo? Coloque o não antes do verbo. Aí eu vou colocar assim, ó, então não é de manhã. Tá certo? Então a frase, né, composta, a sentença composta, ela vai ficar: se está calor, então não é de manhã. E aí, pelas alternativas, é a letra C. Bom, uma dica, né? Nesse caso, como você viu aqui, ó, que é uma condicional, se e então, e quando você analisa as alternativas, nós só temos um caso que tem condicional, né? Então, a banca, nessa questão, facilitou bastante. Ela poderia ter, pelo menos, colocado ali algumas alternativas com condicional para te levar à tentativa que eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui, como a gente está estudando, só para você perceber, tá certo? Muito bem, fizemos a questão de número 8, vamos para a questão de número 9. Na lógica proposicional, existe um símbolo que caracteriza uma disjunção, certo? No caso, que você sabe que se trata do ou, e o seu símbolo é esse Vzinho aqui, ó. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta uma expressão de disjunção de P e Q, tá? Então, no caso, ficamos com a letra E. Se você observar, ó, é a única alternativa que nós temos claramente uma disjunção. Então, é uma questão que a banca só pediu para ver se você tem esse pequeno conhecimento. E é muito importante. E aí você está vendo que isso cobra. Outra coisa que eu já quero te falar. A gente vai trabalhar todo esse caderno. As primeiras questões, os primeiros assuntos são mais rápidos mesmo. Depois tem assuntos que a gente gasta um tempo bem maior trabalhando questões, tá certo?
Vamos pegar aqui a nossa última questão para essa nossa primeira aula, que aí eu quero te mostrar uma coisa. Veja, analise o conjunto de sentenças apresentado a seguir e assinale a alternativa correta que corresponde à sua expressão na lógica proposicional. Sentenças. Aí nós temos aqui, ó, a sentença P e a sentença Q. A sentença P, está chovendo. A sentença Q, não vou sair. O problema da questão é que a questão não fez a pergunta. E eu pesquisei e é o seguinte, a questão não foi anulada, ela foi aceita desse jeito, né? Eu vi que teve vários pedidos de recurso e tudo mais, mas ela não atendeu e considerou. Infelizmente, de vez em quando, essas coisas acontecem. Então, nesse caso, estamos diante de uma questão incompleta, certo? Estamos diante de uma questão incompleta, estamos diante de uma questão mal feita, e ela não diz claramente o que ela quer, ela não diz. Logo, é uma questão que claramente deveria ter sido anulada. E a banca considerou a letra A. Você viu que a gente fez uma questão semelhante? Lá a banca ela deu o comando, faça isso. Aqui ela não fez a mesma coisa. Tá certo? Show de bola? Então, gente, nessa aula, a nossa intenção era justamente trabalharmos as 10 primeiras questões do nosso material. Sugiro que você pegue o material, refaça, tente fazer sozinho e, tendo alguma dúvida, certo? Você reveja a aula ou me chama lá no seu grupo de apoio, tá certo? Show de bola? Então é isso. Por hoje foram essas 10 questões. A gente vai fazendo as outras aulas, né, passo a passo, pegando mais um bloco de questões, até a gente finalizar todo esse caderno. Certinho? No mais, até a próxima.